Boa tarde, pessoal. Terça-feira, dia 29 de setembro, o mês de setembro está quase acabando. Estamos aí há praticamente 2 meses das férias, né? Que bom, esse ano difícil está chegando ao fim. Se Deus quiser, ano que vem vai ser um ano muito melhor. Mas vamos lá. Mesmo ele sendo difícil, aprendemos muitas coisas com ele, né? E tudo que vem a gente sempre tira alguma coisa boa, né? Bom, falando sobre o C2, nós terminamos na aula passada, o gabarito está lá na plataforma, né? A gente terminou falando sobre o comércio entre os povos antigos, os maias, os incas, os astecas, a China, né? Entre o transporte de mercadorias, falamos sobre a criação do dinheiro, de como isso facilitou as negociações entre as nações, certo? E a gente começa o C3, isso foi no C2, né? A gente começa o C3 hoje falando na unidade 3 como o desenvolvimento da tecnologia influencia a história. Então a gente tem aqui no painel um porto, né? Vários navios e algumas pessoas e tal. E vamos dar uma olhada no que ele sugere que a gente pense. Então, olha só. Observe a imagem e responda. As pessoas vivem em diferentes regiões e em cidades de tamanhos variados. Estudamos isso já. Como que você acha que elas circulam de um lugar para o outro e como se comunicam? Então, essa parte da circulação e da comunicação também vai depender muito do recurso tecnológico que existe naquele lugar, né? Existem cidades que você só consegue sair de lá de barco. Existem lugares no Brasil onde não há sinal telefônico, não há sinal de internet. Muitas vezes só se comunica via rádio. Então, nem sempre a nossa realidade de descer, pegar um carro e ir a algum lugar, ou pegar um ônibus, um avião, ou mandar uma mensagem por WhatsApp, essa coisa que é tão cotidiana nossa, nem sempre está presente na vida de todos. Então é isso que a gente precisa pensar. Quais os meios de transporte e de comunicação que podem ser identificados nessa imagem? Então nós identificamos aí barcos, né? E comunicação, o telefone celular aqui na mão desse menino que está do outro lado, certo? Procurando um GPS. Que aliás só ele que é um desenho que está com o telefone, porque as pessoas mesmo de verdade da foto a gente não vê com o telefone não. Você acha que esses meios de transporte circulam em que tipo de cidade? Bom, provavelmente cidades que tenham próximo um rio ou um mar, né? Para ter o barco. Quais os meios de transporte e de comunicação que você utiliza no dia a dia? Acabamos de falar, né? O carro, o ônibus, a van, às vezes um trem, às vezes um avião. Nós usamos muito o celular, né? As redes de relacionamento, os sites de relacionamento, como o WhatsApp, Instagram, Facebook. Hoje em dia poucas pessoas usam o telefone fixo, mas ainda usam. Então na nossa cidade, que é uma cidade grande, a gente tem, né, uma gama muito grande de tecnologia. Então vamos lá. A gente vai falar sobre transportando pessoas e mercadorias. Então, na verdade, lembra daquela aula lá do pré, que a tia fala, meio de transporte, o carro, é terrestre, o avião, aéreo, o barquinho, é aquático. Lembra? É essa mesma aula, só que agora com cara de 4º ano, tá? Então, a gente vai falar sobre transportando pessoas e mercadorias. Muito antes de utilizar máquinas motorizadas ou animais para o transporte de alimentos, produtos ou pessoas, os seres humanos se locomoviam caminhando. Essa foto é de Curitiba. A imagem mostra 2 veículos em uma rua da cidade de Curitiba. Você sabe que tipo de veículo é esse e o que ele transporta? Bom, eu sei que vocês sabem que isso é um ônibus e ele transporta pessoas, né?
Em sua opinião, o transporte da imagem é particular ou é coletivo? Vamos pensar, o que é coletivo? Não é de muitos? Então, ele é coletivo, ele transporta muitas pessoas, ele não é particular. Particular é o nosso carro, onde vamos só nós. Tá? Você já andou nesse tipo de transporte? O que achou? Aí, vocês vão ter que responder pessoalmente. Então, vamos entender a história. A circulação de pessoas e mercadorias. O ser humano utilizou trilhas e fez caminhos entre a vegetação para procurar alimentos ou realizar qualquer outra atividade na natureza que precisasse ir de um local para outro. Essas trilhas foram as primeiras rotas utilizadas para a circulação de pessoas e alimentos. Tempos depois, no lugar de muitas dessas trilhas, foram construídas estradas. No decorrer do tempo, outros meios de transporte e circulação foram desenvolvidos, como as navegações fluvial e marítima. Então está aí dizendo que fluvial quer dizer rios, relativo a rios. Então fluvial é o transporte em rios, tá? E marítimo no mar. As quais contribuíram para aumentar a atividade comercial em diversas regiões e possibilitaram a circulação de mercadorias, pessoas e culturas, ajudando no desenvolvimento da cidade. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos lá sobre o Rio Nilo, né? Estamos voltando. Então vamos lá. A criação de rotas para comercializar e transportar mercadorias também ocorreu no território brasileiro. A atividade comercial desenvolvida no Brasil até meados do século XX era realizada por 3 importantes meios de transporte: marítimo, fluvial, que era dos rios, e terrestre. O transporte marítimo. O transporte marítimo já é utilizado há muito tempo para buscar alimentos e levar e trazer pessoas e mercadorias. Mas foi somente a partir do século XV que os navegantes avançaram para alto mar, percorrendo longas rotas e chegando a regiões muito distantes. Com as expedições realizadas por portugueses e espanhóis há mais de 500 anos, conhecidas hoje como grandes navegações, o mar passou a ser explorado em viagens de longas distâncias, com o objetivo de encontrar diferentes regiões, produtos e novos mercados. A partir dessas viagens, houve diversos avanços no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à navegação e ao conhecimento do nosso planeta. Vamos estudar como tudo aconteceu. Você sabia que a única forma de visitar certas ilhas pelo mundo é por meio de transportes como aviões ou barcos? O Japão, por exemplo, é um grande arquipélago de ilhas que formam o país. Para entrar no Japão, o visitante precisa chegar de avião ou barco. Nas ilhas internas do país, há um grande sistema de pontes planejadas para transporte de veículos ou bicicletas. Aí a gente tem uma foto. Tá? As grandes navegações. Vamos falar sobre essa parte tão importante do transporte marítimo. Portugal foi o país pioneiro. O que é pioneiro está lá no glossário. No transporte marítimo de longa distância, seguido da Espanha nos séculos XV e XVI. Nesse período, navegadores dos 2 países se lançaram ao mar e conseguiram chegar a lugares até então desconhecidos dos povos europeus. As navegações marítimas despertaram o interesse de muitas pessoas, cada uma com seus motivos. Os comerciantes, por exemplo, buscavam novos lugares para comprar e vender suas mercadorias. Para os reis e a nobreza, também está lá no glossário,
europeia, chegar a lugares distantes e desconhecidos significava conquistar novos territórios e encontrar riquezas como ouro e outras matérias-primas, que vocês também já sabem o que é, mas está no glossário. Em busca de riquezas e de melhores condições de vida, iam navegadores e marinheiros. A Igreja Católica também se interessou pelas viagens. Afinal, a descoberta de novos territórios era uma grande oportunidade de expansão do cristianismo para outras regiões do mundo. Quais teriam sido os motivos que levaram os portugueses a saírem na frente e se lançarem pelo Oceano Atlântico, um mar pouco conhecido para eles naquela época? Vamos ver quais seriam os motivos. Esse pioneirismo português na navegação de longas distâncias teve a ajuda de alguns fatores, dos quais podemos destacar investimentos feitos por comerciantes e por reis que governaram Portugal com o objetivo de expandir o comércio marítimo para diferentes regiões do planeta. Desenvolvimento de estudos e técnicas náuticas, ou seja, conhecimentos de navegação, e a formação de navegadores profissionais. O comércio marítimo e os avanços tecnológicos. Como vimos, um dos motivos que ajudou os portugueses nas navegações de longas distâncias foi o investimento em tecnologia náutica. Isso incluía desenvolver ou aperfeiçoar instrumentos de orientação marítima, como o astrolábio, a bússola, quadrante e cartas marítimas. Nós já até conhecemos alguns deles. Lembram-se que a gente estudou? Lembra que você já estudou esses instrumentos no caderno 1? Ele fala depois de mim, ele me copia. Vamos lá. Aqui vamos retomar alguns deles. Observe ao lado a representação de uma caravela portuguesa. Com esse tipo de embarcação, as viagens se tornaram mais seguras e rápidas. No Museu da Marinha, lá na Praça Mauá, existe uma réplica de uma embarcação, uma caravela portuguesa para a gente conhecer, muito interessante. Você sabia, ainda que fosse um transporte rápido, as primeiras embarcações marítimas, como as caravelas ou as naus, não atingiam a velocidade dos transportes de hoje em dia. As viagens podiam demorar semanas ou até meses. Os tripulantes enfrentavam problemas como a falta de água, fome, doenças e até mesmo mortes provocadas pela falta de higiene e de recursos disponíveis na embarcação. Era comum a infestação de ratos e baratas, que ajudavam a propagar as doenças. Assim, como os alojamentos abafados pelo calor e úmidos pela entrada de água do mar. Então, não era uma viagem confortável, nem tampouco segura, certo? Veja abaixo alguns dos instrumentos utilizados nas viagens. Aí a gente vai ter nas imagens a bússola, o quadrante, tem aqui a explicação para vocês lerem, a carta náutica e o astrolábio, certo? Os avanços tecnológicos do período das grandes navegações não diminuíam o medo das viagens de longa distância, já que era comum que muitas embarcações naufragassem e se perdessem em alto mar. Leia a canção a seguir. Aí aqui tem uma canção, aqui tem uma foto de um memorial dos descobrimentos em Lisboa, é um monumento, e aqui tem uma página que vocês vão fazer de acordo com essas explicações, tá bom? A gente vai só até a 171 hoje, certo? E aí vocês vão corrigir também o gabarito, combinado? Então, até daqui a pouco na aula de matemática.